da correção dos últimos 3 módulos, tá? Então vamos começar direto já na primeira questão. Eu vou deixar a aula gravada, eu não vou editar a aula, então se tiver alguma correção eu já faço aqui na hora, quase como se fosse uma aula ao vivo. Se vocês possuírem dúvidas no final das correções, vocês podem perguntar pelo WhatsApp. Quem tem essas dúvidas e perguntam para mim, eu esclareço todas lá, tá? Questão 1, deixa eu só conferir que módulo é esse daqui. É o módulo 13. Questão 1 do módulo 13. Durante a Guerra do Vietnã, décadas de 1960 e 1970, foi usado um composto chamado agente laranja, ou 2,4-D, que atuando como desfolhante das árvores impedia que os soldados vietnamitas se ocultassem nas florestas durante os ataques dos bombardeios. Esse material continha uma impureza resultante do processo de sua fabricação altamente cancerígena chamada dioxina. As fórmulas estruturais para esses compostos são apresentadas a seguir. E aqui ele apresentou o 2,4-D e aqui ele apresentou a dioxina. E a questão pede simplesmente quais são as funções em comum desses dois compostos, 2,4-D e dioxina. Então a gente pode conferir um aleto orgânico aqui que é o cloro, tá? A gente tem 2 aletos orgânicos aqui no 2,4-D e a gente tem 4 aletos orgânicos na dioxina. E além disso a gente tem o éter, né? Qual que seria a função éter? É um oxigênio que está ligado a 2 carbonos, um carbono para a esquerda e um carbono para a direita. Então no 2,4-D a gente tem uma função éter aqui, enquanto na dioxina a gente tem 2, um de cá e um outro de cá. Tudo bem? Então a gente tem aleto e éter, tá? Éter e aleto orgânico aqui, ó. Certinho? A resposta então é a alternativa C. Passando para a próxima, o fluoracetato de sódio foi apontado pela perícia policial como o principal veneno que causou a morte de dezenas de animais no zoológico de São Paulo. O fluoroacetato de sódio é um veneno altamente letal, usado em raticidas e tem a comercialização proibida no país. O veneno age dentro das células, principalmente do coração, impedindo que elas respirem. A dose letal oral é estimado entre 2 e 5 mg por quilograma de massa corpórea. O animal acaba morrendo por falência múltipla dos órgãos. Não há antídoto para neutralizar o veneno. A morte dos animais ocorre entre 30 minutos e 6 horas após a ingestão, porém há casos sabidos de animais que sobrevivem até 12 dias, afirmou o diretor do zoológico em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Dê a fórmula estrutural e molecular do fluoracetato de sódio. Turma, então quando a gente vê esse ato no nome do composto fluoroacetato, quando a gente vê o ato, é sinal de que ele é um sal orgânico, e ele é um sal orgânico derivado do ácido acético, que é um ácido etanóico, não é? Ele é um ácido carboxílico. Ou seja, o ácido carboxílico ele tem esse grupo funcional que é C-O, ligado aqui embaixo a um OH. E quando a gente sabe que o sal derivado de um ácido carboxílico o metal, né, o cátion metálico, ele vai entrar no lugar do hidrogênio que foi perdido na reação, provavelmente virado água ou ligado a algum outro composto, né? Como eu expliquei para vocês nas aulas passadas, esse hidrogênio, olha só, vamos supor que no lugar desse Na tem um H aqui de um ácido carboxílico, ácido acético. Ele é muito reativo, por quê? Porque essa carbonila aqui, ó, quando a gente tem essa dupla ligação ao oxigênio, lembrando um pouquinho lá das aulas de polaridade,
a eletronegatividade do oxigênio ela é tão grande que vai puxar a nuvem eletrônica em direção a ele, fazendo com que a ligação entre esse oxigênio e o H que havia aqui seria uma ligação muito fraca. Então, ela se rompe facilmente. Esse Na se liga a esse O por uma ligação iônica, não covalente, uma ligação iônica, tá? E pelo nome a gente tem um flúor, né, um fluoroacetato ligado a um flúor ligado a esse ácido carboxílico, né, que com certeza ele só pode estar ligado a esse carbono de cá, porque não tem como ele fazer ligação a esse carbono, porque ele já está completando as 4 ligações, esse oxigênio já está completando as 2 e esse OH já está fazendo essa ligação iônica. Então esse flúor aqui ele ligou a esse outro carbono, né, despachando também um outro hidrogênio que estava aqui. Então antes aqui era um CH3, perdeu um hidrogênio aqui e perdeu um outro hidrogênio de cá. Perdeu o hidrogênio de cá para a entrada do sódio e perdeu o hidrogênio daqui para a entrada do flúor. Então o fluoroacetato de sódio ele tem essa fórmulazinha estrutural. Tem alguns livros e algumas apostilas que não representam aqui como uma ligação iônica, não coloca o sinal de negativo no oxigênio e o positivo no sódio. Só que a representação mais fiel aí o PAC seria essa daqui, entendeu? E a fórmula molecular é só a gente contar o número de carbonos, são 2 carbonos aqui, então é um C2, 2 hidrogênios aqui é um H2, 2 oxigênios, um O2 e um Na e um F, NaF, ou FNa também, não tem problema, tá bom? Ele pede a função orgânica do composto. A função orgânica, pelo próprio nome, a gente sabe que é um sal derivado de um ácido, é um sal orgânico, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida a respeito dessa questão, se quiser que eu entre um pouco mais a fundo sobre ela, procura lá pelo WhatsApp. A questão 3 é uma questão da Unicamp de São Paulo. Um pequeno textinho aqui, ó, 6 horas da manhã, a noite fora chuvosa, tremenda tempestade abatera-se sobre a cidade, o telefone toca e Estrondosa atende, sonolenta. É um chamado para averiguarem um incêndio ocorrido numa indústria farmacêutica. Rango abre os olhos preguiçosamente, resmunga e pega um descongestionante nasal porque acordou resfriado. Esse não, grita Estrondosa. Já cansei de dizer que esse descongestionante contém fenilpropanolamina, substância proibida por aumentar o risco de derrame. Use o soro fisiológico. Questão A. Escreva a representação química e o nome de uma função orgânica existente na fenilpropanolamina. Turma, então vamos lá. Primeiro a gente precisa fragmentar todo esse nome para a gente entender como que funciona. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar esse trechinho prop. Prop quer dizer 3 átomos de carbono na cadeia carbônica, né? Um carbono seria met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop. Fenil é um radical de um anel benzênico, tá? Então é um radical de um anel benzênico ligado a um desses carbonos, tá bom? Existem vários isômeros, então só pelo nome fenilpropanolamina a gente pode ter mais de uma representação, tá? Então você coloca esse fenil, esse anel benzênico, esse anel aromático ligado a um carbono. Esse an quer dizer que só tem ligações simples entre os carbonos, tá bom? Então aqui está representado como ligações simples. Esse ol quer dizer que tem uma hidroxila, né, ligada ali. Você pode colocar ela ou nesse carbono de cá ou nesse carbono de cá. E o grupo amina, né? O grupo amina aqui ele vai entrar como NH2, também você pode colocar ele aqui ou você pode colocar no lugar desse OH e o OH no lugar do NH2, não tem problema, tá? Vocês precisam ficar atentos, já teve alguns alunos que erraram essa questão porque eles esqueceram desse ol, então eles esqueceram de colocar
essa hidroxila aqui. Ele colocou o radical fenil e colocou a função amina e esqueceu do OH. Gente, se não tivesse o OH, ele seria fenilpropanamina, tá? Fenilpropanamina. Como ele é fenilpropanolamina, esse ol entra aqui com o grupo funcional hidroxila, tá? Ele quer que apresenta uma função orgânica existente na fenilpropanolamina, você pode colocar amina ou álcool, tanto faz, tá? Na B está pedindo para escrever o nome químico e a fórmula da substância iônica dissolvida no soro fisiológico. Gente, o soro fisiológico ele é basicamente cloreto de sódio dissolvido ali em uma concentração de 9%, tá? O cloreto de sódio é o NaCl, tá? 9% não, desculpa, 0,9% em relação massa-volume, tá? Então, o soro fisiológico ele é o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá bom? Professor, então quer dizer que o soro fisiológico dá para fazer ele em casa? Não muito bem o soro fisiológico. A gente consegue fazer um soro em casa, por exemplo, o soro caseiro, que normalmente ele é utilizado para quando a gente está desidratado, que a gente coloca um pouquinho de glicose nele, inclusive adiciona algumas colherinhas de açúcar. Só que ele não é o soro fisiológico. O soro fisiológico é aquele que a gente consegue injetar na veia, tá? Isso daí ele é bem controlado, precisa ser uma água destilada, precisa estar na concentração 0,9% massa-volume, tá bom? Questão 4 está falando aqui, ó, o Lexotan é um ansiolítico que tem como princípio ativo o bromazepam. Esse medicamento é indicado para o tratamento de distúrbios emocionais, sendo eles aí estados de tensão e ansiedade, humor depressivo ansioso, tensão nervosa, agitação e insônia. Aqui tem toda a formulazinha estrutural da molécula de bromazepam. Ele destacou dois trechos aqui, um trecho 1 e um trecho 2. Né? O trecho 1 é de um grupo e o trecho 2 de uma função orgânica. A pergunta está dizendo aí, ó, na estrutura do bromazepam, o grupo 1 e a função orgânica 2 correspondem respectivamente a... Turma, quando a gente tem um carbono, um C-dupla-O, vocês vão ouvir muito falar disso, C-dupla-O. C-dupla-O é uma carbonila, tá bom? A gente tem uma carbonila aqui, e quando a gente tem um N ligado a dois grupos R, um R de cá e um R de lá, a gente tem uma amina, tá bom? Então, carbonila e amina é a alternativa C. Questão muito fácil e muito simples. 5. Questão da FATEC, modelo Enem, inclusive. Nos últimos anos, a leitura biométrica, criação e identificação de códigos com base em padrões individuais, como por exemplo as impressões digitais, tem atraído o interesse de empresas que buscam, por meio dessa tecnologia, realizar o controle de entrada e saída de funcionários. As impressões digitais são desenhos que se formam quando as papilas presentes nas pontas dos dedos tocam uma superfície lisa. Nesse contato, ocorre o depósito de vestígios papilares visíveis ou ocultos. Os vestígios visíveis podem ser observados se a mão que os contém estiver suja de tinta ou de sangue. Já os ocultos resultam dos vestígios de suor que os dedos deixam em um determinado local. Há vários reagentes que podem ser usados para tornar visíveis vestígios papilares ocultos. Uma substância bastante utilizada nesse caso é a ninidrina, que reage com um dos componentes do suor, formando um produto colorido. A equação química simplificada que representa a reação que ocorre entre a ninidrina e uma das moléculas presentes no suor é esse produto de cor púrpura aqui, tá? Então, o composto do suor ele chamou de composto X, é esse do meio. A questão faz todo um alarde, ele apresenta um textinho ali que inclusive é bem interessante da gente saber, só que a questão ela é bem simples. O composto X que reage com a ninidrina apresenta quais funções orgânicas? Então, olha só, C-dupla-O ligado a um OH, a gente sabe que esse daqui é uma função de ácido carboxílico, né? Então, sabendo que é ácido carboxílico,
a gente já cancela A, C e B e fica com D e E. E aqui, ó, NH2, a gente sabe que ela é uma amina, tá bom? Esse CH2 é um grupo funcional amina. Então, amina e ácido carboxílico é a resposta E, tá? A alternativa E. Professor, a alternativa D está falando amida. Qual que é a diferença entre a amina e a amida? Turma, a amida, ela traz um nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, se a gente tivesse aqui C dupla O e esse C ligado a um NH2, isso daqui seria uma amida, tá bom? Mas como ele está ligado a apenas um carbono que não é de uma carbonila, então é uma amina e não uma amida, tá bom? Então, questão simples até. Módulo 14, módulo de isomeria plana. Vamos lá. As fórmulas estruturais, essa questão da FUVEST de São Paulo. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são linalol, eugenol, citronelal e anetol. Entre esses compostos, quais são isômeros? Então, turma, a dica que eu dou sempre para vocês verificarem quais são isômeros, quais não são isômeros e tudo mais, seria vocês pegarem essas fórmulas estruturais e representá-las de maneira em que você consiga representar os carbonos, os hidrocarbonetos que estão presentes por toda a molécula. Para gente que já estudou muito a química, só de olhar fica muito fácil de distinguir. Nesse caso aqui, a gente sabe que sempre nesses vértices possui um carbono. Só que esse carbono está acompanhado normalmente de hidrogênios. Nesse daqui, ó, nesse daqui de baixo, a gente percebe que ele já está fazendo 4 ligações, dupla ligação aqui com 2 simples de lá. Então ele é o carbono sozinho, ele não tem nenhum hidrogênio aqui. Aqui tem um outro carbono que está fazendo uma dupla ligação e outra ligação simples, total de 3 ligações, então eu tenho um CH. Para interar a quarta ligação do carbono, tem um outro hidrogênio aqui. Aqui, como ele está fazendo só 2 simples, ele é um CH2. Para completar as 4 ligações do carbono, ele precisa de 2 hidrogênios aqui. Mas se vocês tiverem essas dúvidas, né, de olhar e conseguir anotar, reproduz essas moléculas, essas fórmulas estruturais de maneira que você consiga enxergar os carbonos e os hidrogênios. Na resolução do exercício aqui ele traz para vocês, né, o linalol, né, ele representa aqui, ó, C, CH, CH2, CH2, tudo bonitinho, e traz a fórmula molecular. A fórmula molecular é simplesinha de vocês identificarem. Conta quantos carbonos, conta quantos hidrogênios e conta quantos oxigênios tem. Tá? Então, fazendo tudo isso, vocês percebem que, olha só, o linalol e o citronelal são isômeros porque eles possuem a mesma fórmula molecular. Fórmulas moleculares iguais, fórmulas estruturais diferentes. Isso são isômeros, tá bom? Então, olha só. Linalol C10H18O e o citronelal C10H18O, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, questão que eu acho que vocês não possuem, né, por já estarem aí no segundo ano, já ser mais fácil de representar, mas se vocês tiverem dúvidas de como representa essas fórmulas estruturais de maneira em que os hidrocarbonetos apareçam, me procurem lá que eu posso estar gravando um videozinho para vocês depois explicando direitinho, tá? Mas eu acho que isso não é dúvida. Questão 2 da FUVEST. O número de compostos isômeros planos representados pela fórmula C3H6Br2 é qual? Primeiro, C3. C3 a gente precisa representar os 3 carbonos direto aqui numa cadeia carbônica de prop. Isso é essencial. Representa os 3 carbonos. Depois a gente distribui o bromo. O bromo, gente, tem apenas 4 maneiras da gente representar ele. Você coloca os 2 bromos nesse mesmo carbono. Você pode colocar os 2 bromos nesse outro carbono, que é o carbono no meio.
Aí fica aquela dúvida, professor, mas se eu quiser representar esses 2 bromos naquele último carbono? Gente, se vocês representarem esses 2 bromos no último carbono, olha só, ele se transforma em carbono 1. Ou seja, a molécula que você vai ter vai ser exatamente a mesma molécula que a gente tem aqui. Então, 2 bromos nesse primeiro carbono, carbono 1, 2 bromos no carbono 2. Depois que você fez isso, você pode representar um bromo no carbono 1 e um bromo no carbono 2, e depois um bromo no carbono 1 e um bromo no carbono 2. Então, você tem 1,1 de bromo propano, 2,2 de bromo propano, 1,3 de bromo propano e 1,2 de bromo propano. Tá bom? Então, são só essas 4 maneiras que a gente tem de representar. Vamos lá, de novo. 2 bromos no carbono 1 e 2 bromos no carbono 2. Professor, mas se eu quiser colocar 2 bromos no carbono 3? Não tem como, gente, porque a partir do momento que vocês colocam 2 bromos aqui, ele vira carbono 1. Tá bom? Então, não adianta vocês fazerem isso. E depois coloca um bromo no carbono 1 e um bromo no carbono 2. E depois um bromo no carbono 1 e um bromo no carbono 3. Mesma dúvida, professor, se eu quiser colocar um bromo no carbono 2 e um bromo no carbono 3, tem como? Não, porque a partir do momento em que você faz isso, o bromo do carbono que você considera como 3, ele passa a virar carbono 1, tá bom? Então, só existe 4 compostos isômeros planos que pode ser representado por C3H6Br2, tá bom? Questão 3, FATEC de São Paulo, modelo Enem. O estresse está tornando-se um problema cada vez maior no mundo do trabalho. Situações e estímulos do ambiente de trabalho que pressionam um trabalhador em diferentes contextos provocam a produção de diversos hormônios em seu organismo, como por exemplo o cortisol. O cortisol é responsável pela regulação de diversos processos metabólicos humanos. Sua forma sintética, a hidrocortisona, é usada no combate a inflamações e alergias. Então vamos lá. Em química, isomeria é um fenômeno que ocorre quando 2 ou mais moléculas apresentam a mesma fórmula molecular. A questão pede para vocês observarem o cortisol e a hidrocortisona e responder, concluir corretamente que esses compostos são isômeros ou não são isômeros. Se são isômeros, qual a fórmula molecular que eles apresentam, já que é a mesma fórmula molecular para os dois. Então isso daqui recai naquela questão que eu falei em cima para vocês. Vocês precisam representar os hidrocarbonetos, contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, e a partir disso vocês conseguirem determinar qual que é a fórmula molecular, tá bom? Então ele trouxe aqui, na resolução, ele trouxe elas abertas, as fórmulas moleculares abertas, a estrutural na verdade dessa forma aqui, Ele representou todos os hidrogênios, só que ele cometeu uma falha que ele não representou os carbonos, tá bom? E eu acho importante representar os carbonos para a gente não ficar perdido. Por exemplo, aqui tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono de cá, outro aqui, outro de cá e por aí vai, tá bom? Então, a partir do momento em que você percebe que a fórmula molecular, você fez toda a contagem, a fórmula molecular do cortisol é C21H30O5 e da hidrocortisona também é C21H30O5, quer dizer que eles são isômeros e com essa formulazinha molecular, Resposta A. São isômeros de fórmula molecular C21H30O5. Bom, questão 4. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. Olha só que interessante. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico.
nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química, tá bom? Vamos lá, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença em quê? Primeiro a gente precisa ver, olha só, 9-hidroxidec-2-enoico e 10-hidroxidec-2-enoico. Então a diferença está na posição de alguma coisa. Que coisa? Desse hidroxi. O que é o hidroxi? Uma hidroxila. Certo? Tanto é que se vocês representarem as duas moléculazinhas aqui, ó, você vai ver que essa hidroxila está no carbono 9 ou no carbono 10. Quando você faz isso, eles são isômeros. Vocês podem contar, vocês podem fazer a fórmula molecular deles, dos dois ácidos, que vocês vão perceber que são fórmulas moleculares iguais. Então eles são isômeros. Então eles se diferem em quê? Eles se diferem simplesmente na fórmula estrutural. A fórmula estrutural dos dois vão ser diferentes. Por dúvida, vamos lá. DEC. DEC seriam 10 carbonos na cadeia carbônica. Hidroxi, posição... Vamos pular aqui para o oico primeiro. Oico quer dizer o quê? Ácido carboxílico. Você vai ter uma carboxila. Carboxila a gente só encontra, gente, na extremidade da cadeia carbônica. Não tem como você ter uma hidroxila no meio da cadeia, tá bom? Porque ele só faz ligação a um carbono. Tá ok? Então coloca ele aqui e você já enumera esse carbono da carboxila como carbono 1. Tá bom? 2-en tem uma ligação dupla entre o carbono 2 e carbono 3. Coloca a ligação dupla aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ligação dupla entre 2 e 3. 9-hidroxi. Então, conta, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coloca um hidroxi ligado a ele ali. Professor, mas por que ele foi chamado de hidroxi aqui e não de ol? Porque a gente não usa o ol da função álcool quando a gente tem um ácido carboxílico. Então, no ácido carboxílico, quando você vê uma hidroxila, você representa ela como hidroxi só, tá bom? Certinho? Vamos para a próxima. Módulo 15, último módulo, isomeria plana é a continuação. Aqui eles falam de isomeria plana de compensação ou metameria. Só relembrando para vocês que a isomeria de compensação é quando você muda a posição do heteroátomo. O que é o heteroátomo mesmo? O heteroátomo é o átomo que é diferente de um carbono que está aí dentro de uma cadeia carbônica. Mas na verdade ele não está dentro de uma cadeia, porque a partir do momento que você tem um heteroátomo, você divide a cadeia carbônica em duas partes, uma cadeia carbônica de cá e outra de lá. Tá? E a gente tem a tautomeria. A tautomeria, como explicado aqui para vocês, é um caso que acontece entre uma cetona e um aldeído, não é? Você tem um hidrogênio aqui de um metil, que ele se liga a um oxigênio de uma carbonila, fazendo com que ele vire uma hidroxila aqui em cima, e essa dupla ligação da carbonila cai do carbono oxigênio para o carbono-carbono. Tá bom? Essa é a tautomeria. Então vamos lá. Considere os compostos orgânicos metilfenilcetona e propanona. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é representar a metilfenilcetona, tá? Então você tem aqui um metil. Metil é esse grupo CH3, esse radical CH3. Fenil, que é o radical do anel benzênico, e o cetona, que é esse C-O aqui, tá bom? Representou isso aquele aqui, ó. Apresente a equação química que representa o equilíbrio tautomérico para cada um dos compostos. Primeira coisa, representa o equilíbrio. Equilíbrio, gente, é dupla seta sempre. Quando você coloca só uma seta, é uma reação irreversível. Então, quando você tem um equilíbrio, você precisa colocar dupla seta. Como que representa esse equilíbrio, né?
o H, o hidrogênio do metil, ele se liga ao oxigênio, fazendo com que a dupla ligação caia para cá. Representou ela aqui, tá bom? Então, olha só, o hidrogênio subiu, tem uma hidroxila aqui, dupla ligação caiu, dupla ligação entre os carbonos aqui, certo? E a propanona, ona é uma cetona simples, não é? Uma cetona com prop, 3 carbonos. Né? E para ser uma cetona, obviamente, essa carbonila tem que ser o carbono do meio. Não tem como essa dupla O estar ligada nem de cá e nem de cá. Por quê? Porque para ser cetona, essa carbonila aqui, ó, precisa estar ligado a um carbono de um lado e um carbono do outro. Tá? Mesmo esquema, hidrogênio do metil sobe para o oxigênio e a dupla ligação cai para entre os carbonos. Então a resolução é simples, é só isso daqui. Questão 2 da FUVEST, modelo Enem. A substância A, na presença de luz solar, transforma-se na substância B, né? Substância A na luz solar se transforma na substância B, e a substância B no escuro se transforma na substância A. Então, pelo esquema acima, pode-se afirmar o que? A. Há uma interconversão de isômeros. Se vocês pararem para observar, a diferença entre a substância A para a substância B está nesse hidrogênio aqui, ó. Ele saltou dessa hidroxila para esse oxigênio aqui da dupla ligação, fazendo com que essa hidroxila vire um oxigênio com dupla ligação e aqui vire uma outra hidroxila. Parece meio confuso, mas é como se eles tivessem meio que trocado de lado. Essa dupla O fica aqui e essa hidroxila fica de cá. Então, quando a gente faz isso, olha só. Analise aqui os anéis aromáticos. Esse anel aromático permaneceu intacto, só que esse anel aromático ele já não permaneceu intacto mais. Porque a partir do momento em que você faz essa interconversão aqui, obviamente, como tem uma hidroxila vai ser formada de cá, olha só, essa dupla ligação vai ter que ceder, então ela cede passando aqui para baixo. A partir do momento que essa dupla ligação passa aqui, esse carbono, olha só, ele já tem 4 ligações, uma simples, com outra simples 2, mais uma dupla 4. Então, se essa dupla ligação cai para cá, essa dupla ligação tem que subir para cá, porque senão ele iria ficar com 5 ligações, não pode, em hipótese alguma. Mas quando você faz isso, simplesmente você mudou algumas posições aqui, mas a formulazinha molecular delas vai ser a mesma, ou seja, eles continuam sendo isômeros. Então, por esse esquema acima aqui, ó, a gente confirma que há uma interconversão de isômeros. Tá bom? Olha só. A transformação de A em B libera energia. Não está falando nada sobre energia aqui. Não tem nenhuma seta para cá, não sabe se é equilíbrio, se não é. Não está colocando aqui, por exemplo, mais energia ou calor, alguma coisa do tipo. Não tem como a gente afirmar isso. A luz converte uma cetona em um aldeído, também não, grupos funcionais diferentes. Na ausência da luz, o caráter aromático é destruído. Não é destruído porque, apesar do caráter aromático desse anel ser destruído, tem esse outro anel aromático aqui, então o caráter aromático permanece. Não vai ser o mesmo, mas permanece. E no escuro, um ácido carboxílico é reduzido a uma cetona. Primeiramente, a gente não tem um ácido carboxílico aqui. Então, de cara, essa alternativa também já está errada. Tá bom? Então, a resposta certa é a resposta A. Passando para a 3 e última, que é a questão da Mackenzie. O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada abaixo. Analise a fórmula do butanoato de metila
e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação. O que seria o isômero de compensação? Mudança de posição do heteroátomo. Então, esse oxigênio ele vai passar para cá ou para cá, tá? E um de função, um isômero de função. Então, primeiro, gente, para ser isômero, a gente precisa ter a mesma fórmula molecular. Então, se vocês olharem, por exemplo, para essa molécula e para essa, e tiver uma fórmula molecular diferente, vocês já esquecem porque não vão ser isômeros, tá bom? Então, vamos lá. Isômero de função, basta a gente ter um oxigênio mudando para esse oxigênio mudando para essa posição ou essa posição aqui, tá bom? Ou para cá, porque aí a gente traz um CH2 para esse lugar do oxigênio, tá bom? E para ter um isômero de função, aí aqui a gente precisaria trazer essa dupla O para cá, presta atenção, a gente traz uma dupla O para cá, para a ponta, e no lugar de um CH3 a gente coloca uma hidroxila, porque aí a gente passa de uma cetona para um ácido carboxílico, né? Então olha só, aqui a gente tem ácido carboxílico, tá vendo? Ácido carboxílico aqui, ácido carboxílico, aqui também e aqui também, certo? E então, basicamente seria isso, a gente seguir essas regras, trazer o oxigênio para uma dessas duas posições, trazer essa dupla O para perto de uma das extremidades, colocando uma hidroxila aqui, e no fim das contas saber quais delas vão ter, né, a mesma fórmula molecular. Então, a partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão descobrir que a alternativa E é a que traz esses dois isômeros, isômeros de compensação aqui e isômero de função aqui. Aqui a gente tem um isômero de função, porque a gente passou de uma cetona para um ácido carboxílico. E aqui, olha só, a gente trouxe esse oxigênio para essa posição. E no fim das contas, quando a gente somar, a gente vai fazer a soma dos carbonos, hidrogênios e oxigênios aqui. A gente vai ver que nesses dois casos, né, a gente tem a fórmula molecular C5H10O2 aqui, e a gente tem C5H10O2 aqui também, tá bom? Então, é a resposta E. Então, não tem nenhuma outra questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula a gente já vai ver sobre isomeria espacial, que é a isomeria geométrica, é onde o bicho começa a pegar um pouco. Então, vocês não podem ter dúvida alguma em relação à isomeria plana. Tá? Não vamos passar para a isomeria geométrica se vocês tiverem dúvida na isomeria plana. Dúvidas, perguntem, tá bom? Então, até a próxima videoaula e tchau!